Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de uma medicação muito utilizada no tratamento da hipertensão arterial, que é a valsartana. Hoje você vai entender como a valsartana funciona, quais são os seus efeitos colaterais, quando ela é indicada e algumas precauções que você deve tomar. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar da valsartana, medicamento muito utilizado não só no tratamento da hipertensão arterial, mas também no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, se você conhece alguém que toma essa medicação, já lembra depois de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, pessoal. Clique no sininho para receber todas as notificações. Que você tenha acesso a informação de qualidade. E depois não esquece no final, é claro, se você gostar do vídeo, de dar o like. Mas vamos para o que interessa. O mecanismo de ação da valsartana é bem simples. Ele age bloqueando os receptores da angiotensina 2 no nosso corpo. A angiotensina 2 é uma substância que pode causar vasoconstricção ali nos nossos vasos sanguíneos, aumentando a nossa pressão arterial. Quando ela bloqueia os receptores da angiotensina 2, os vasos sanguíneos relaxam, reduzindo a pressão arterial. Como eu disse antes, a valsartana é indicada para o tratamento da hipertensão arterial e também no tratamento da insuficiência cardíaca. Então ela pode ser usada sozinha ou em combinação com outros medicamentos, depende de cada caso. A hipertensão arterial, que muitos conhecem ali como pressão alta, é uma doença em que a pressão ali das artérias ela fica persistentemente elevada. A pressão arterial é a força que o sangue faz na parede das artérias, enquanto o coração ali bombeia o sangue para irrigar todos os nossos órgãos e os nossos tecidos. A pressão arterial é medida em dois valores. A pressão arterial sistólica, que é quando o coração está contraindo, empurrando o sangue para as artérias, e a pressão arterial diastólica, que é quando o coração está relaxando entre as contrações. Então a gente diagnostica a hipertensão arterial quando a pressão arterial sistólica é superior a 140 ou quando a pressão arterial diastólica é superior a 90 milímetros de mercúrio. Lembrando que é em pelo menos duas medidas aí, e separadas por um intervalo de tempo. Já falei várias vezes que essa doença é muito comum, afeta 1 em cada 4 pessoas adultas em todo o mundo. A pressão alta é um fator de risco importante e aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares, como a doença arterial coronariana, a insuficiência cardíaca, o derrame cerebral, a doença renal crônica. Por isso que é importantíssimo você monitorar regularmente a pressão arterial, tratar adequadamente, ter hábitos saudáveis de vida, como uma dieta equilibrada, fazer exercício físico regular, controlar o peso, não fumar, reduzir ali o consumo de álcool. O tratamento com medicamentos antihipertensivos, como a valsartana, ele ainda assim pode ser necessário para controlar a pressão arterial. Lembrando, pessoal, que cada caso é um caso. Tem casos que o paciente vai precisar usar a valsartana e tem casos que vão ser indicados ali outros antihipertensivos. Além de ser indicada, então, para o tratamento da hipertensão, como eu disse antes, a valsartana pode ser indicada em associação ali com outras medicações para o tratamento também da insuficiência cardíaca. Essa doença, você já sabe, a insuficiência cardíaca acontece quando o coração ele já não consegue mais bombear o sangue suficiente para atender às necessidades do nosso corpo. Isso ocorre quando o coração está fraco por algum motivo. Esse coração pode ter sofrido um infarto, por exemplo. O paciente pode ter uma hipertensão arterial mal controlada ao longo de anos, ou pode ser um diabético mal controlado e isso fez com que o coração ficasse fraco. Você pode ter alguma doença valvar, por exemplo, ou uma cardiomiopatia, ou alguma doença pulmonar que depois enfraqueceu o teu coração.
A insuficiência cardíaca pode ser classificada em duas categorias principais: insuficiência cardíaca sistólica e insuficiência cardíaca diastólica. Na insuficiência cardíaca sistólica, o coração não consegue contrair com força suficiente para bombear o sangue para o resto do corpo. Já na insuficiência cardíaca diastólica, o coração ele não consegue relaxar adequadamente entre as contrações, o que acaba dificultando o enchimento das câmaras cardíacas com sangue. O paciente com insuficiência cardíaca ele pode ter sintomas como falta de ar, fadiga, inchaço nas pernas e tornozelos. Pode ter tosse persistente, falta de apetite, vontade de urinar ali várias vezes à noite. A gente faz o diagnóstico através de uma boa anamnese e de exames complementares, como o ecocardiograma, por exemplo. No tratamento da insuficiência cardíaca podem ser usados medicações e, é claro, é importantíssimo que a pessoa faça a mudança no estilo de vida. Isso pode controlar sintomas e prevenir a progressão da doença. Em casos graves, podem ser necessários até o uso de marca-passo, desfibrilador implantável, ressincronizador ou até mesmo transplante cardíaco. Com tratamento adequado, muitas pessoas com insuficiência cardíaca podem sim levar uma vida normal e ativa. Por isso que é importante fazer o check-up com o teu cardiologista, e certificar sempre que está tudo ok. Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Salto, Itu, Jundiaí, Americana, Limeira, toda essa região pode se consultar presencialmente com a gente aqui na Clínica Iana. A gente está também a 15 minutos aqui de Viracopos. Então você de todo o Brasil, só cair em Viracopos, já pode se consultar com a gente aqui via presencial na Clínica Iana. A gente está aqui em Indaiatuba. Não esquece depois de me seguir no Instagram, tá, pessoal? Você que não me segue no Instagram, meu Instagram é o dr.iano, aquele que tem o selo de verificação. Todos os outros perfis são falsos, tá? Mas agora falando dos efeitos colaterais da valsartana. Como toda medicação, a valsartana pode sim dar alguns efeitos colaterais. Os mais comuns são tontura, fadiga, dor de cabeça, a pessoa pode ter tosse seca. Em casos raros, pode ocorrer insuficiência renal aguda, até aquele angioedema, que é o inchaço da face, dos lábios, da língua, da garganta, que é uma reação alérgica mais grave. Então, se você tiver algum desses sintomas, você tem que procurar o médico aí imediatamente, tá? E quais as contraindicações da valsartana? Lógico, pessoas com alergia à valsartana ou qualquer outro componente aí da fórmula não deve usar esse remédio. Ele também é contraindicado em mulheres grávidas ou que estejam ali amamentando também. Pessoas com insuficiência renal grave ou estenose da artéria renal bilateral ou de rim único também não pode tomar medicação. Por isso, antes de iniciar o tratamento com a valsartana, seu cardiologista ele vai perguntar sobre suas doenças prévias, se você tem problema renal, hepático, cardíaco, se tem diabetes, histórico de angioedema, histórico de problema com outras medicações. Essas informações são muito importantes para a gente determinar a dose adequada, monitorar a resposta ao tratamento. É muito importante a gente saber se você está usando outras medicações, porque a valsartana também pode interagir com outros remédios, como anti-inflamatório, diurético, inibidores da ECA, enalapril, captopril, não pode usar junto com a valsartana. Tem que tomar cuidado também com alguns medicamentos como lítio, suplemento ali de potássio. Não esquece, fica atento também na questão da desidratação, porque a valsartana pode causar uma hipotensão maior, principalmente em pessoas que estão mal hidratadas, desidratadas, ou que estão anêmicas também. Então se hidrate bastante enquanto estiver usando a medicação. Evita, lógico, também o consumo abusivo ali de álcool. O consumo de álcool ele pode potencializar o efeito hipotensor da valsartana e aumenta o risco ali, até em idoso, de queda ou de ter alguma tontura. Lembra de seguir à risca a prescrição do teu médico. Toma as medicações exatamente como está na receita. Não fica alterando dose, nem para de tomar medicamento por conta própria. A não ser que você tenha ali uma reação alérgica, aí você liga para o teu médico. E também não fica indicando remédio para amigo, vizinho ou parente, pessoal? Pelo amor de Deus, eu canso de ver isso aqui no consultório. Porque a gente sabe, cada pessoa age de maneira diferente, cada caso é um caso.
Se você tiver algum efeito colateral, né, como tontura, fadiga, dor de cabeça, tosse seca, você avisa o teu médico. E é claro, acompanha, monitora a tua pressão arterial. A valsartana, então, né, como eu disse, é tratada para hipertensão, por isso que é importante ali de vez em quando você monitorar a tua pressão, mas isso o teu médico vai te orientar direitinho. E uma coisa que eu vejo também é a pessoa às vezes aferindo a pressão a cada 5 minutos. Aí já acaba virando uma doença, né? Você vai lá medir a pressão, aí tua pressão está elevada, aí você fica preocupado. Dali 5 minutos você vai medir de novo, está mais alta. Aí dali 5 minutos você vai medir de novo, está mais alta. Pô, não. Faça as aferições de acordo com o que o teu médico te orientar, né? Eu vi pessoas que chegam aqui no consultório, às vezes, com um caderninho assim, com 1000 medidas de pressão ali em 3, 4 meses, né? Não, aí já também é exagero, então toma cuidado, né? Aferir a pressão sim, mas de acordo com a orientação do teu cardiologista. E aí se o teu médico notar que a pressão não está bem controlada, né? Ele pode ajustar, prescrever outros medicamentos para ajudar a controlar a tua pressão, né? Bom, resumindo então, a valsartana é sim uma medicação segura, eficaz no controle da pressão, eficaz na insuficiência cardíaca, mas tem esses cuidados todos aí que eu te falei. Repito, é importante que você siga as recomendações do teu médico, mantenha ali a monitorização da tua pressão em dia. Tem uma combinação de medicamento excelente para a insuficiência cardíaca, que é a combinação do valsartana com sacubitril. Esse aqui é um medicamento top, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, para não ficar muito comprido. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.